Gente, é o Dia Mundial do Meio Ambiente. E falando em meio ambiente, isso vem, né, chamar a atenção da gente para um grande detalhe: como nossas ações como indivíduos impactam no meio em que a gente vive. Nos primeiros meses do ano, como eu vejo aqui, né, o desmatamento cresceu quase 70%, mas ao mesmo tempo cresceu o número de pessoas que cuidam e reciclam do próprio lixo durante esse isolamento social. É incrível como as informações, né, divergem de um lado, mostram um lado triste, mas também vem mostrando aí o que a humanidade vem fazendo com a sustentabilidade, né? O que ela vem procurando para melhorar. Quando a gente fala em meio ambiente, lógico que nos arremete o efeito estufa, o desmatamento, o aquecimento global, notícias que estampam aí as manchetes de todos os jornais mundialmente, mas o que tem sido feito de bom? E é justamente sobre isso que a gente hoje vai estar conversando com um profissional que sabe tudo sobre o assunto, tá? Eu vou estar convidando, antes de convidar o Lucas Barbosa, eu gostaria que vocês aí que estão acompanhando, estão vendo o aviãozinho que fica aí embaixo, manda para os amigos, convida o pessoal também para estar participando hoje aqui com a gente. Eu gostaria que vocês pudessem estar enviando também, né, perguntas para o Lucas. Eu acho que isso só agrega mais ainda aqui a nossa participação com o OnLive. Então vou convidar o Lucas, vamos ver se ele já está aqui online. Vamos dar boas-vindas ao Lucas Barbosa, que ele é gerente da equipe comercial da New Hope Ecotech, mais conhecida como Eu Reciclo. Boa tarde, Lucas. Seja bem-vindo aqui ao nosso canal, tudo bem? Tudo bom, Annelise? Tudo bem. Obrigado Eu vou pelo. perguntar só para o pessoal aí em casa se eles estão ouvindo a gente, tá? Porque às vezes dá nessas instabilidades aí que a gente conhece. Só vou esperar aqui o feedback do Fernando ou do Luiz para dizer se está tudo ok. Lucas, bem-vindo ao OnLive. A gente procura aí durante a semana, tanto na segunda-feira como na quinta-feira, trazer profissionais que possam estar mostrando um pouquinho para a gente de esperança, né, no nosso planeta, de esperança na sociedade e principalmente de esperança nas pessoas. Eu acho que você, como um profissional dessa área, né, falando sobre o meio ambiente, com certeza deve ter notícias boas também para passar para a gente. Muito obrigado aí pelo convite, Annelise. É uma honra para a gente aqui, eu representando aí o Reciclo, né, nessa conversa tão importante, nessa semana que é emblemática, né, para a gente, questões de meio ambiente. Então, é muito legal, vou tentar contribuir um pouquinho e sempre com ideias otimistas, né, sempre trazendo questões boas. A gente já vê tanta coisa ruim aí, eu acho que tem muita coisa legal para compartilhar, tanto em que pessoas estão fazendo, comunidades, né? Não só em questões de reciclagem. Eu acho que a gente já colocou um pouco, né? A gente fala em meio ambiente, a gente fala em sustentabilidade, são vários aspectos a serem avaliados, né? Então, é isso. Espero poder contribuir um pouquinho com vocês. Tá, você pode falar um pouco para a gente do que é a Eu Reciclo? Com certeza. Então, na verdade, eu atuo na equipe comercial da Eu Reciclo, tá? A Eu Reciclo, ela ainda é uma startup, né? Considerada uma startup. E ela tem como objetivo, aí a gente atua na questão de reciclagem, da logística reversa e da reciclagem. Principalmente da questão das embalagens, tá? Então é o nosso core business, né? Então o que a gente faz é conectar, né, marcas que precisam, todas as empresas que vendem produtos aí em embalagens, né, garantir, na verdade, que elas estarão investindo, né, proporcional ao que elas estão, essas embalagens sendo destinadas, né, incorretamente. Como existe uma dificuldade muito grande do pós-consumo, né, quando a empresa ela vende um produto com uma embalagem, de ela ter o controle, né, da destinação dessas embalagens. Então a gente tem uma Uhum. solução que é baseada na compensação ambiental, né, e conectando com cooperativas e operadores de reciclagem, né, garantindo que esses operadores eles estão reciclando uma quantidade equivalente. E essas empresas elas atendem uma legislação, né, nacional, que a gente tem a Política Nacional de Resíduos Sólidos, ao mesmo tempo elas
comunicam ações importantes para a nossa comunidade, para as pessoas, né, que elas estão fazendo o possível, né, compensando um pouco esse impacto. Né, a compensação vem de tudo que a gente está fazendo gera um impacto. E essa geração de embalagens que a gente vê tão flagrante hoje, né, agora em casa, pedindo deliveries e tal. Então, mostra que a empresa está se responsabilizando e, ao mesmo tempo, ela está estimulando a cadeia de reciclagem. Ela está investindo para que a gente tenha um aumento nessas condições de reciclagem, né, e seja necessário menos extração de recursos naturais, menos poluição, entre uma série de coisas. De forma bem genérica, eu acho que é isso. Ô Lucas, a gente sabe que assim muitas das empresas, né, que procuram o trabalho de vocês, elas iam atrás do trabalho porque existem leis, né, que obrigam que, vamos dizer, o consumidor, as empresas tenham esse selo para darem continuidade à empresa, né? Você acha que essa linha de pensamento ela vem mudando com o tempo? As empresas não estão procurando mais só porque são obrigadas, mas sim porque estão se conscientizando? Então, muito legal isso, né? A gente costuma dizer que a gente é procurado pela legislação, a gente é procurado por empresas que simplesmente querem divulgar a marca, né? Falar que tem uma ação legal. E por Uhum. empresas e pessoas nessas empresas, né? Que é bom lembrar que são os analistas, é todo mundo ali da base realmente que acredita e vai levando esse projeto à frente muitas vezes, que acreditam na responsabilidade, na consciência, né? Querem fazer alguma questão, sabem que estão gerando um impacto socioambiental e querem contribuir para isso. Então, realmente, assim, não a gente encontra de todos os tipos, né, de empresa, esses interesses são diversos, só que eu vejo, né, eu tenho percebido realmente um aumento, né, nessa consciência, né, de cada um aí, eu vendo principalmente que novas gerações estão chegando, assumindo os cargos importantes, né, na parte de sustentabilidade, de qualidade das empresas, e estão levando à frente, né, que é um assunto recente. No Brasil, a gente ainda está engatinhando em questões de reciclagem, então é muito importante essa mudança, né, esse entendimento. E eu vejo, sim, transformações em associações, empresas, pensando realmente mais de uma forma, né, em comunidade. Né? No Brasil, a gente carece um pouco disso ainda, né? Não ser muito egoísta, pensar num formato colaborativo. Então, fico muito satisfeito. Você acha que talvez essa fase, né, em que a população está vivendo agora está fazendo ela olhar com outros olhos para isso também? Sem dúvidas, né? A gente tem visto algumas matérias, algumas coisas falando de forma alguma que a pandemia é uma coisa positiva, né? Mas assim, ela acabou gerando consequências algumas, né, positivas no sentido que a gente está enxergando que, olha o que está acontecendo com a natureza, ela revivendo em alguns momentos, de todo o impacto que a gente causa. Então, eu acho que todo mundo está repensando um pouco pessoalmente, em casa, indo para o trabalho, o que a gente causa efetivamente, quais são os impactos, não uma coisa específica, de uma forma bem abrangente, né? Que a sustentabilidade exige esse olhar, né? Que você tem que falar de água, você tem que falar de energia, você tem que falar do lado social, né? O social também está vinculado à sustentabilidade. Então, na verdade, eu tô vendo mais diálogos, mais discussões, tem proporcionado essa possibilidade de webinars e bate-papos, que está todo mundo mais atento. Então, além de estar todo mundo se conectando mais, entendendo ali, eu vejo que a gente tem gerado muitos conteúdos importantes, têm sido gerados de forma geral. Então, fico bem feliz que isso esteja acontecendo. Assim. Porque assim, a gente vê também que muita gente vai pelo modismo, né? De estão falando tanto em sustentabilidade, em embalagens, né? A gente começa a ver os insumos que a gente, né, consome, tudo. A gente vê as empresas, lógico, cuidando disso, indo atrás, né? Mas o consumidor final, ele não está totalmente consciente do que ele pode fazer, né? É muito importante você falar isso, né? Eu sempre faço uma analogia, né? Que o que a gente tem que pensar em relação a resíduos, reciclagem, isso tudo, a gente até falou, né, na Semana do Meio Ambiente, eu reciclo, que não existe jogar fora, né? Não tem para onde jogar fora, a gente está no mesmo lugar, é a Não tem. natureza e a gente é a natureza, né? Então, importante, mesmo que a gente não tenha visibilidade daquilo ali, né? De um lixão, da onde está indo parar a embalagem, não é, né? Você dá descarga, né? A coisa não some, né? Nada some, né? Você bota para fora, a gente bota no prédio, né? Naquele compartimento, manda lá para baixo e parece que subiu. Então é muito importante cada um entender que não é só separar os resíduos é fundamental, mas não é só isso
que você tem que fazer. Você tem que garantir que realmente está uma cooperativa ou uma coleta seletiva está indo buscar, isso está sendo encaminhado para reciclagem de verdade, sabe? Então é papel Uhum. nosso, não é? Porque não vai adiantar você separar se depois aquele material for todo englobado por um caminhão e for mandado para um aterro. Foi um trabalho em vão que você fez. Então, às vezes, a gente fica com peso sem peso na consciência quando você não fez o trabalho completo. É a mesma coisa que a empresa. A empresa ela tem responsabilidade por trabalhar com embalagens cada vez mais recicláveis, né? Pensar em tecnologias, investir nisso tudo. Mas isso tudo não adianta se não garantir que essas embalagens estão sendo destinadas à reciclagem. Então, eu passo à Uhum. frente. Então, isso também é responsabilidade das empresas e agora, ainda bem, por legislação também. Então, cada Uhum. um, a gente tem que fazer sempre mais, né? Fazer o máximo que a gente puder. Então, é consciência. A gente sabe que o principal é em relação ao consumo, né? Então, acho que está todo mundo revendo a questão o quanto está consumindo. Então, a base de tudo é o consumo. Eu preciso disso Uhum. tudo. O que é essencial para mim? Né? Será que eu posso começar a rejeitar alguns tipos de embalagem? Cobrar de empresas que façam, olha, não precisa de tanta embalagem assim, ou levar assim a embalagem. A gente precisa no hábito, né? Então, não é um papel só nosso, só das empresas, só do órgão, é um papel geral. Cada um pode Uhum. contribuir. Então, as marcas, elas têm, o que é legal do selo, é que elas estão comunicando, olha, estou fazendo uma ação importante aqui em relação à cadeia de reciclagem. Você está transmitindo, é uma educação ambiental para os consumidores falarem, olha, nossa, eu tenho que me atentar à embalagem, né? E a gente vê que são muito Uhum. poucas informações para a gente. A gente, quando olha uma embalagem e vê aquele símbolozinho de reciclável, né, que tem um número que ninguém sabe o que é exatamente, a gente parece ficar com consciência tranquila. Mas aquilo não Uhum. indica nada, só indica que ela tem um potencial de ser reciclada e reinserida, né? Então é importante ver até o final o que vai acontecer. A gente, Lucas, a gente vem recebendo aqui bastante perguntas, é muito legal porque a gente vê o quanto o pessoal fica curioso realmente em saber disso, porque é isso que você falou agora, né? A gente coloca no lixeiro, fez a nossa parte, mas para onde que vai isso, né? O que que é feito? Porque não tem um lixo que você vai jogar para o universo, né? Falando assim, ah, vou jogar fora do planeta e lá que se resolva. Não é assim, tudo fica aqui. Eu tenho uma pergunta aqui do Tiago Borizzi, tá? Ele está perguntando assim: como sabemos quais as empresas que reciclam os resíduos gerados por elas próprias? Como é que a gente fica sabendo se essas empresas realmente estão fazendo o trabalho delas? Perfeito, muito boa pergunta. Então, só separando essa questão de resíduos, existem resíduos que param na empresa, né? Resíduos de insumos que a empresa recebe, Uhum. resíduos de escritório, um monte de coisa. Isso é responsabilidade de toda empresa, ela tem que fazer esse gerenciamento. Senão ela não pode Tá. nem existir, né? Não é um diferencial, é fundamental. E tem os resíduos que a gente está falando aqui de embalagens que vão com produtos ao mercado consumidor. Que a empresa ela perde o rastreamento. A partir do momento que ela vendeu, realmente e aí, para onde vai? Vai para minha casa? Vai para sua casa? Como é que você vai querer que uma empresa ela vá recolher na casa de cada um as embalagens dela, né? Ou que cada pessoa vai devolver para aquela empresa a embalagem que ela utilizou? É completamente inviável num mundo complexo como a gente vive, né? Então existem alternativas para isso. O selo reciclo é uma das alternativas, né, de compensação ambiental para esse impacto de embalagens que está sendo gerado. Então, o selo reciclo, o que, que ele quer dizer? Se uma empresa, né, se uma marca, você pegar a embalagem, ela tem um selo reciclo, significa que ela atende à política nacional de resíduos sólidos, em que ela está cumprindo uma meta de 22% de logística reversa através da compensação ambiental. Então, ela está investindo na cadeia de reciclagem, é como se ela estivesse pagando pelo serviço ambiental de cooperativas, operadores de reciclagem, pelaquela quantidade que ela está gerando de embalagem, né? Então, é isso que significa o selo eu reciclo. Agora, outras ações, a gente tem que ir mais a fundo e entender, né? Cada empresa, o que está realizando. É difícil a gente poder... a empresa, ela precisa comunicar muito bem isso, porque ela não consegue recuperar. Poucas conseguem, algumas colocam pontos de entrega para que o consumidor vá lá e retorne, né? A gente vê em alguns supermercados, algumas coisas assim, mas não existe um selo único que comprove que a empresa faça isso. Agora, sempre que você verificar o selo reciclo, a gente foi criado, inclusive, para dar transparência, para ser fácil do consumidor falar, olha, pô, essa empresa aqui ela tá mais consciente em relação à questão das embalagens dela. Né? Então, existem programas alternativos também que precisam ser avaliados, mas não existe uma coisa única, global, que seja fácil. Olha, essa empresa faz ou ela não faz. Exige um pouco, né? Depende do quanto a empresa divulga e um pouco de pesquisa pela nossa parte, entendeu?
Uhum. E a gente, meu, tá vindo muitas perguntas, mas eu vou continuar nas minhas, e Tá daí o bom. pessoal vai mandando, porque senão a gente fica aqui, né, batendo papo. Eu assim, eu quando eu vou num supermercado, eu fico me perguntando muitas vezes, aonde vai, né, para onde vão os alimentos que chegou no prazo de validade, não podem mais ser consumidos. Né? Eu me pergunto muito isso, faço essa pergunta diariamente para o Luiz, que é chefe de cozinha, é, como que a gente pode melhorar, né, essa entrega, saber direitinho para onde vai esse tipo de alimento, porque é comida, né? E hoje a gente vê a população passando por tantas necessidades e uma distribuição talvez não tão bem feita. Como é que a gente pode estar fazendo com que as pessoas olhem com isso com mais atenção? Essa é uma questão super importante e super complexa também da gente conseguir. A gente tem, por exemplo, você me pergunta quando eu vejo num self-service, né, que é uma coisa bem do Brasil, e tem muitas sobras, o que é feito, né? Então a gente vê algumas iniciativas legais, né, de self-services que depois guardam, redistribuem ali na comunidade, alguns projetos de ONGs que auxiliam moradores de rua e coisas assim. A gente vê projetos frutas imperfeitas, né? Que são aquelas frutas que Uhum, não podem ir para o mercado. A gente mesmo no Eu Reciclo já comprou durante um tempo, né? São aquelas frutas que estão boas, são saudáveis, sim. só que não estão tão bonitas e aí é jogado Uhum, fora, que é um grande absurdo com tanta desigualdade que a gente tem. Então eu acho que parte muito dessa questão do indivíduo e da onde você está envolvido, né? Se você é do mercado, você tem que levantar essa bandeira ali dentro, procurar opções, tudo dá trabalho, né? Isso dá trabalho, isso não vai ser uma coisa sim. simples, não existe um modelo, um sistema já bem elaborado. Então é necessário que cada um faça ali, ó, pesquise o que pode fazer na redondeza, será que dá para eu doar? O que eu posso fazer? Esse alimento ainda tá bom para ser consumido, que também não pode, de certa forma, contaminar ninguém, alguma coisa do tipo. Então é muito importante a gente criar projetos mesmo pequenos ali nessa comunidade para tentar redistribuir, né? O desperdício é péssimo. A gente fala muito em uma economia circular, né? A gente vive numa economia linear, né? Onde a gente pega, extrai, consome e joga fora. Não se sabe para onde, não joga fora, né? E na Sim. verdade a gente precisa sempre criar os ciclos para as coisas, né? E ter o mínimo. Acho que aprendi um pouco de permacultura e ter o mínimo de desperdício, o mínimo de output, né? Jogar fora para onde? Nada, nem alimento e nem nada, nem energia, nem água. É o reaproveitamento máximo de todas essas questões. Então, eu acho que é um trabalho realmente bem pessoal aí. Lucas, a gente vê assim muitos casos, né, de embalagens em que a parte, vamos falar um plástico, né, uma garrafa de produto de limpeza, em que a tampa pode ser separada, pode virar, né, um resíduo, tudo, e a parte de baixo, o restante não pode. Né? Como é que é feita como é que a gente deve fazer essa separação de resíduos? Porque tem muita gente que está acompanhando aqui a gente que não sabe como começar, né? Não, muito legal. No fundo, quem sabe mais sobre esse assunto mesmo são as próprias cooperativas e catadores que tratam isso todos os dias, né? É importante se a gente tiver, a gente entrar em contato mesmo, conversar com eles, né? Quando a gente vê na rua um catador ou procurar a cooperativa próxima de casa, que nem eu falei, né? Não adianta a gente separar o resíduo e não saber se ela está indo para aquela cooperativa ou não, né? Então é Sim. importante entender na sua comunidade o que tem valor, porque no fundo, assim, tudo é reciclável, tudo é reciclável, mas tem viabilidade técnica e econômica para reciclar? E a viabilidade econômica passa por todo um ciclo ali, né? O catador buscando, ele precisa de um mercado para conseguir vender o que ele conseguiu separar, e a cooperativa precisa vender para um reciclador que tem que ter um mercado. Então, assim, é tudo complexo, é um grande ciclo que a gente precisa fazer funcionar. Se tem qualquer curto-circuito, ele não vai funcionar direito, né? Então, na realidade, vai depender. Tem lugares que alguns materiais são reciclados, tem outros que não são. Né? Um exemplo Uhum. importante é o vidro. O vidro a gente só é reciclado efetivamente aqui no sul-sudeste. No nordeste não existe, né, a reciclagem do vidro. E não faz sentido você transportar o vidro de lá para cá. Então, muitas vezes a gente vai se preocupar no Nordeste separar o vidro e não tem efetividade alguma. Então, você tem que entender no seu município quais são as regras, se passa a coleta seletiva, quais são as cooperativas que tem próximas. Existem aplicativos, um monte de coisas para facilitar esse trabalho e a gente entender melhor.
Então, assim, tem lugares, por exemplo, no escritório que a gente trabalha, você tem um armazenamento só de tampa, né, de tampinhas de garrafas PET que realmente é necessário já separar, se for possível, e se realmente for acontecer a cadeia daquela forma ali, sabe? Então, eu não tenho como dizer de uma forma padrão. A gente, ainda mais num país continental com tantas complexidades, o que eu posso dizer é que é importante você realmente correr atrás e entender, né, na sua região, no seu município, conversar com o catador, conversar, entender as cooperativas e perguntar o que realmente está sendo feito ali para você fazer o trabalho correto de separação e tudo mais, né? Então, por exemplo, muitas vezes a gente quer separar o vidro, o plástico, o papel, tudo. O certo é esse, né? Mas e aí, se alguém vier um caminhão de coleta seletiva e juntar tudo? A gente não tem como Uhum. ter um caminhão de cada material. Então tem que ser analisada a coisa um pouco mais à frente, não só a sua parte, a parte antes, a parte do depois. Então essa análise mais sistêmica, assim, e essa compreensão melhor. Ah, o Lucas, e você poderia dar um exemplo assim para quem, né, o pessoal que está entrando agora, conversando aqui com a gente, como começar a fazer isso dentro do próprio lar? Claro. Eu acho que, mais uma vez, queria voltar à questão do consumo, né? Então, a primeira coisa que a gente precisa pensar é o quanto a gente tem que consumir, o que é essencial para a gente, né? Aí uma outra coisa que a gente pode pensar, como foi até perguntado, né? Quais marcas estão fazendo alguma coisa? Então, vale mais a pena eu comprar um produto de uma marca que já está engajada, ela tem um projeto, ela realmente está fazendo alguma coisa também. Então, isso vale a pena muito, né? Se vai consumir, né? Viu que precisa Uhum. consumir, vai consumir de alguma empresa mais responsável, né? Eu acho que vale a pena. E em casa, são ações específicas. Por exemplo, vou dar um exemplo. Na minha casa tem, por exemplo, uma composteira, né? Quem tem a possibilidade de ter uma composteira é fundamental, porque a mistura do orgânico com o lixo potencialmente reciclável, ela muitas vezes ela inviabiliza a reciclagem. É um dos maiores problemas que as cooperativas têm. Então, se você puder ter uma composteira em casa, né? Ou se não puder, a gente vê várias ações e projetos pequenos. Existe o Ciclo Orgânico, por exemplo, no Rio de Janeiro, que ele vem buscar os resíduos orgânicos na sua casa, né? Então, cada pequena ação conta muito, né? Então, essa é Aham. uma pequena ação em casa que você pode fazer. Aí agora, nesse momento de pandemia, a gente tem a questão da possibilidade de transmissão, de contaminação através de materiais. Então, qual é a indicação? É continuar separando, mas tentar armazenar na sua casa por mais tempo um pouquinho, né, aquele material para não correr o risco de um catador pegar alguma coisa, se você tem ou se você não tem. Então, essas pequenas ações, a separação é fundamental, pelo menos do que é reciclável e do que é orgânico, né? Então, eu acho que esse já é um ponto de partida muito importante. E aí, em seguida, seria a questão de você verificar se uma cooperativa está recebendo isso, se tem um catador que possa buscar na sua casa, se realmente aquilo ali está indo para reciclagem ou não. Entender o seu município, fazer cobranças, e aí tem mais outras diversas ações possíveis. Hoje em dia a gente vê que assim vários bairros, né, se movimentam para isso, até para gerar empregos, né? É uma coisa que comercialmente ajuda muito, porque você vai, ajuda aquela pessoa que está realmente precisando de emprego, tudo. Tem uma pergunta aqui do pessoal da Life Gourmet: por que o custo da reciclagem ainda é tão, acho que deve ser tão caro aqui no Brasil por causa dos impostos? Por exemplo, o papel sulfite reciclado é muito mais caro que o normal. Você podia explicar isso para gente? Claro, esse assim, muitas coisas dificultam a reciclagem no nosso país, né? Tem uma série de questões de legislação, fiscalização, conscientização, educação ambiental, mas tem a questão tributária, né, que é fundamental, né? O material reciclado ele tem uma desvantagem muito grande. Ele é tributado novamente, né? Ele não deveria ser tributado depois de reciclado, né? Ele está Uhum. voltando, né? Ele já existia, né? Aí, na verdade, ele perde competitividade com a extração de novos materiais, né? De minério, entre outras coisas, de metal, areia, um monte de coisa. Então, o plástico, por exemplo, que vem do petróleo, né? A gente vê agora que o petróleo ele está com preço super baixo. E a competitividade do plástico reciclado, que já é tão difícil de reciclar, ela acaba perdendo muito. Então, para o fabricante de embalagem fazer aquilo ali, tudo precisa de um mercado, né? Então é importante a gente entender que a cooperativa, quando ela vende para um reciclador, aquilo precisa fazer sentido. Ela não Aham. recebe quase muita coisa por aquilo ali. Aí o reciclador vende para o fabricante. E se as empresas, as marcas não quiserem pagar mais pelo material, fabricação de uma embalagem mais reciclável,
que acontece? Aí a coisa trava ali. E se o consumidor, né, que pode, não quer pagar um pouquinho a mais porque, né, aquela embalagem tem material reciclado, então, mais uma vez, envolve toda essa cadeia, né? É muito importante. E a gente vê que tem a desvantagem do material reciclado da tributação, ele é tributado novamente, a gente tem uma busca, eu Reciclo já realmente está buscando isso com o poder público também, tentar rever essa questão, trazer alguns benefícios, tem que ter, a gente precisa de incentivos fiscais para fazer coisas, né, sustentáveis acontecerem de verdade. Então, realmente, tem Verdade. muita razão nisso. E outra coisa, é desse material que foi, uma pergunta que é muito boa, por sinal, esse material que já foi, esse papel que já foi reciclado, né? Depois do uso dele, ele pode ser reciclado novamente? Então, na realidade, alguns materiais eles podem ser reaproveitados várias vezes. Muitas vezes, não ser só aquele material, 100% composição daquele material, mas ele vai ser incluído e vai juntar com matéria virgem também, entendeu? E aí, Uhum. pelo menos, uma parte da composição daquela embalagem, ela está considerando, o que já é bom. Tudo que a gente consegue reaproveitar, a gente tem que lembrar que a gente está deixando de causar um impacto fundamental, que é a extração de recursos naturais. É difícil fazer um pouco essa conexão, né? Mas a reciclagem ela está diretamente relacionada à extração de recursos naturais. E os recursos Uhum. naturais, essa extração gasta energia. E energia que para a gente é fundamental também. Então, na verdade, é fundamental que a gente possa reaproveitar ao máximo. Se não é reciclar, é reaproveitar. O que a gente pode reaproveitar? E a gente costuma falar, né, que as pessoas com poder aquisitivo menor, elas muitas vezes se sentem meio, não, eu não sou tão sustentável porque eu não tenho o meu copinho especial, ou que eu não tenho, né, uma ação. Mas no fundo, só de não estar consumindo tanto, consumir menos, de reaproveitar coisas, às vezes porque você não tem condição de comprar uma nova, né? Uma coisa que já não é tão boa, ela pega e joga fora. Se a pessoa não tem tanto poder aquisitivo, ela vai tentar reaproveitar aquilo ali. Cada uma dessas Verdade. ações é fundamental, sabe? E a gente entender, né, essa questão de quanto mais a gente conseguir que a reciclagem funcione, menos extração de recursos a gente vai ter, que recursos finitos e tudo mais, e é fundamental para a sustentabilidade nossa aqui. Você falou do copinho, né? Eu tenho um copinho aqui comigo. E eu acho muito bacana isso, né? De você poder levar o seu copinho para onde você for. É, é muito. Você começa a ter uma outra visão, né? Uma outra realidade, né? Você começa a ter uma outra consciência realmente. Tem uma outra pergunta aqui, Lucas, qual o tempo e decomposição o papel qual o tempo e decomposição o papel reciclado em relação ao não reciclado? Qual é esse período? Olha, essa informação específica eu não sei te dizer, mas vai depender muito do tipo de papel. Papel é papelão, qual foi a composição, quantas vezes foi utilizada. Eu não sei te informar, né? O que a gente sabe é que, na verdade, assim, dois materiais, o plástico é o que tem o maior impacto de todos, né? E longevidade na Terra, e a gente sabe que criam-se microplásticos e tem um efeito muito maléfico assim para gente. Então, a embalagem de papel ela é sempre melhor de ser considerada, né? Na verdade, ela não tem uma longevidade como tem o plástico e o impacto da decomposição dela é muito menos pior do que o Uhum. do plástico. E ela pode realmente ser aproveitada diversas vezes. Mas aí tem condições bem específicas. Depois eu posso tentar estudar um pouco mais e falar mais a fundo nessa questão. Tá. Deixa eu te perguntar o seguinte: qual o papel da Eu Reciclo, né, na sociedade? A gente sabe que tem esse papel do selo, né, de ir atrás, ver se a empresa tem determinadas informações, se realmente trabalha daquela forma. O que vocês vêm fazendo em relação a essas empresas? Para Tá, explicar um legal. pouquinho para a gente como funciona. Tá, então a Eu Reciclo é importante dizer, né? Algumas pessoas falam, é um selo de sustentabilidade, não é? O conceito de sustentabilidade, ele é muito abrangente, né? Então a gente trabalha numa ação específica muito importante no caminho da sustentabilidade. É importante esclarecer isso. As empresas que estão fazendo uma coisa com a gente, elas estão investindo na cadeia de reciclagem, fazendo com que a gente aumente essas taxas e tenham todas essas consequências fundamentais, né? Então, a nossa ação, eu acho que é importante cada projeto ter ações específicas. A nossa ação é no sentido de promover, né, uma questão social e ambiental e na reciclagem, tem questões de cooperativas e tal, mas o aumento dos índices de reciclagem, então esse é o nosso maior objetivo hoje,
né, e auxiliar as empresas na comunicação, e a gente tem um papel fundamental de educação ambiental. Então, o selo reciclo, a gente nas redes e tudo, a gente promove, tenta facilitar um pouco a linguagem. A reciclagem, né, não tem que ser uma questão para especialistas, né? Todo mundo tem que entender, é uma coisa de escola, a criança, o idoso, todo mundo tem que entender o que, que é a reciclagem, o que, que pode se fazer de forma fácil. Então, nas nossas interfaces, a gente procura esclarecer o que é reciclável, o que não é, quais são os agentes, o que você precisa olhar, tá olhando, quais são as marcas que estão fazendo alguma coisa, exemplos bacanas. Né? Então, a gente está num nicho muito pequeno dentro da sustentabilidade, que tem um potencial incrível, é fundamental, mas é o que a gente consegue fazer. A gente precisa de outras ações, não só na reciclagem também, como em geral para promover. Então, a gente não pode falar, a empresa que tem o selo reciclo é sustentável. Essa pergunta não se faz, assim, sabe? Não tem como rotular é sustentável ou não é sustentável. Né? Ela tem uma Uhum. ação específica muito interessante no caminho da sustentabilidade. É isso que a gente pode esclarecer. Né? Então, tem empresa que às vezes o produto dela pode até ser que tenha algum impacto. É um produto que não seja tão bom para gente, né? Não sei. Mas se ela está fazendo uma ação com a embalagem, ela pode estampar o selo sim, porque ela está fazendo uma ação em relação àquela coisa específica. Então a gente não pode Uhum. confundir, né, o selo com a marca que ele tem. A questão é, se a empresa ela tem o selo, significa que ela está atuando, ela está investindo na cadeia de reciclagem proporcional ao que ela está gerando de embalagem. E ela tem uma atuação específica muito importante, tá? Eu entrei no site, né, da empresa, vi tudo. Essa semana, por ser a Semana do Meio Ambiente, eu acho que a Semana do Meio Ambiente deveria ser o ano inteiro, né, para as Perfeito. pessoas estarem mais conscientes realmente. Eu sou uma pessoa que sempre fui criada muito próxima à terra e eu respeito muito tudo que ela nos dá. Eu acho que a gente tem que olhar a terra como algo sagrado. Né? A partir do momento que a gente olha para ela como algo sagrado, a gente começa a respeitar e se perguntar os porquês. Né? Eu vi que amanhã, como é o Dia Mundial, vocês vêm fazendo várias palestras, né? Vêm colocando aí vários profissionais de várias empresas. Faz um convite aí, Lucas, para o pessoal estar participando também. Bacana, bacana, muito legal. Então a gente, nessa Semana do Meio Ambiente, a gente teve ao longo de 2 dias, infelizmente foi até ontem, né? Foram 7 talks, 7 conversas assim com profissionais dos mais distintos possíveis, né? A gente teve a atriz participando e falando como é na casa dela, a gente teve projetos sociais em periferias para explicar como é a sustentabilidade em periferias, o que está sendo feito, né, como esclarecer melhor esse assunto. A gente conversou com cases Natura, por exemplo, né, um responsável da Natura teve com a gente. Muita coisa bacana, mas infelizmente foi nos últimos 2 dias, só que as pessoas ainda podem acessar lá pelo canal nosso, elas vão ter acesso à gravação do que foi. Acho que para mim, eu aprendi demais, né? A gente teve o Cataqui, eu espero que as pessoas também possam. E é o que você falou, né? Semana do Meio Ambiente, né? Você tem o dia de alguma coisa, Semana do Meio Ambiente. No fundo, a gente é o meio ambiente, não tem distinção. A gente entender que a gente não tem distinção entre as pessoas, entre os ecossistemas, é uma coisa só, coisa para fluir, né? E aí eu queria dizer que a sustentabilidade ela é tão abrangente, assim, sustentabilidade é você se sustentar, é a essência, né? É parar em pé, é isso que quer dizer sustentabilidade. Então, não dá para a gente ficar rotulando essa pessoa é sustentável ou não é, né? Não é preto ou branco, essa empresa é ou não é sustentável. Não funciona dessa forma. A sustentabilidade é uma busca eterna. A gente está sempre no caminho da sustentabilidade. Não é 100%, é escalável. A gente pode mensurar. Olha, eu estou fazendo uma ação sustentável. Legal. E para ela ser toda sustentável, você tem que analisar água, energia, solo, clima. Você tem que analisar tudo. Não dá para falar. Mesmo uma ação é difícil você dizer se ela é sustentável ou não é. Né? Então a gente não pode ficar rotulando. E aí a gente vê muita coisa assim. Uma pessoa, por exemplo, você está com um copinho, né? Que é uma ação super legal, que você está Uhum. economizando, né? Você não está usando várias embalagens plásticas, um monte de coisa. E aí a pessoa, em vez de valorizar a ação que está sendo feita, aí a gente vê as pessoas, não, mas você usa copinho, mas você ainda come carne. Ah, não, mas você usa o copinho, mas você não É o separa o lixo. julgamento, né? A gente Sempre o não tem que, julgamento. não tem que desqualificar, pelo contrário, fala assim, olha que legal que você tá usando o copinho. Pô, será que você tem uma composteira em casa? Você já viu? Eu tenho uma, você quer aprender como funciona? É nesse Verdade. sentido que a gente tem que ir, né? Não ficar apontando o dedo e falando você não faz. A É gente quer trabalhar em incentivar, né? conjunto, é Incentivar cada incentivar. vez mais. Uhum. Exato. Então, é muito legal que a gente vê os passos, cada um dando um passo aqui. Uma pessoa fala, eu estou diminuindo a carne. Agora
né? Eu comecei a consumir menos do que eu consumia, eu estou gastando menos energia, eu parei de ligar o ar-condicionado. Qualquer ação que vá no caminho da sustentabilidade é fundamental e a gente precisa valorizar isso, sabe? É isso aí, Lucas. Lucas, eu gostaria muito de agradecer por você ter disponibilizado esse seu horário aí. Eu sei que também é uma correria as coisas para vocês. Nós estamos todos no mesmo barco. Eu acho que quanto mais a gente popularizar, né, isso, melhor ainda fazer com que as pessoas, mesmo que seja um pequeno ato, né, uma mudança numa pessoa, ela com certeza ela muda muitas outras que estão ao redor. Eu sempre digo que a gente é reflexo das 5 pessoas que a gente convive, então a gente tem que escolher bem com quem a gente convive, né? Eu Bacana. gostaria muito de agradecer o pessoal que está acompanhando aqui a gente, quiser acompanhar a página Selo Eu Reciclo, né? É arroba, como é que é a página? Arroba selo eu reciclo mesmo. Pelo Eu Reciclo, para saber aí como funciona também o trabalho de vocês, as empresas que quiserem estar em contato. Eu vi aqui que o Robson Jassa estava online, que trabalha muito com cosméticos, né? Como está sendo usada essas embalagens de cosmético. A Life Gourmet também, que acompanhou aqui a gente, como estão, né, empacotando os produtos. Então, a gente já começa a ter uma percepção diferente, né, um olhar diferente na sociedade. Mas gratidão, Lucas, Obrigado e eu você. espero que em breve a gente possa estar conversando novamente. Muito obrigado, Isso foi um prazer. Obrigadão. O prazer foi meu, obrigada. Pois é, pessoal, essa foi a live desta quinta-feira. Eu espero que vocês tenham gostado do tema. É sempre muito especial a gente estar podendo trazer profissionais que estão aí ajudando o mundo a ficar melhor, tá? Vocês acompanham aí, eu vou deixar no IGTV, também vou postar no @programa.vemprarua, para quem acompanha a gente, e logo, logo a gente tem mais. Queria agradecer aí, @Life Gourmet, também @selo Eu Reciclo, os nossos parceiros aí que estão sempre presentes com a gente. Um grande beijo e gratidão para vocês.